Você sente que você chega ao final do dia cada vez mais cansado? Cada dia que passa, você se sente mais e mais e mais cansado? Se sim, eu te entendo. Mas se você acha que isso não tem solução, fique aqui comigo, que eu vou desmistificar isso e de quebra ainda vou te dar 5 hacks para treinar a sua força de vontade e chegar ao final do dia um pouquinho mais disposto e ter tempo e vontade para fazer aquilo que você quer fazer. Bora? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre força de vontade. E o que é a força de vontade? Estudos definem a força de vontade como a capacidade que nós temos de resistir a tentações imediatas em prol de um benefício a longo prazo, né? Só que a força de vontade, ela é um personagem muito importante no nosso cérebro e também para o estudo, né? Porque, querendo ou não, se a gente está com o cérebro cansado, a gente não consegue estudar. E a força de vontade, ela nada mais é do que o combustível do nosso cérebro. Então, quando eu te disse no vídeo passado, que as escolhas que a gente tem ao longo do dia esgotam o nosso cérebro, essas escolhas, elas esgotam a nossa força de vontade. E ao esgotar a nossa força de vontade, elas fazem com que a gente chegue ao padrão de fábrica, volte ao padrão de fábrica e escolha e decida da maneira mais fácil. Um ponto importante a ser trazido aqui é que o nosso cérebro, ele busca sempre o que é mais fácil, o que gasta menos energia, porque ele foi desenvolvido para isso ao longo da nossa existência. Nós somos seres que, a princípio, tínhamos que fugir de predadores. E o nosso cérebro, ele foi sendo programado, né, melhor dizendo, para isso, para fugir de predadores. Então, a gente tem essa ideia de que necessita de poupar energia para que quando aconteça algum tipo de situação emergencial, a gente tenha a energia toda ali para poder ter a solução que aquela situação demanda. Mas a gente não tá mais na era de fugir de predadores, né? Embora existam violências e tal, mas a gente não tá mais na era de fugir de predadores, ainda bem. Então, o nosso cérebro, por mais que tenha essa função, essa ideia, a gente consegue, de algumas maneiras, quebrar esse padrão dele, de poupar energia. Mas isso demanda um esforço muito grande. E é aí que entra a força de vontade, né? Porque ao invés de comer a coxinha para comer a salada e se manter na dieta, você gasta uma energia. Você demanda do cérebro uma coisa que ele não tá querendo fazer. Ao invés de sentar no sofá comendo uma pipoca e assistindo Netflix, você ir para academia demanda um esforço muito grande que ele não quer fazer, né? E essa força de vontade, que é o combustível do cérebro, ela é esgotável, né? A gente tem uma reserva de força de vontade que ela é renovada a cada dia, cada sono, né? O sono renova isso na gente, mas ao longo do dia ela se esgota, né? E a gente não consegue reaver a força de vontade que foi gasta, não de uma maneira que a gente fique com ela alta pra sempre, né? Não existe, não tem como isso acontecer, né? Então é importante que nós saibamos como fazer para poupar essa energia, e foi o que eu disse no vídeo passado. Falei sobre isso. Se você não viu, veja, é importante. Mas existem maneiras também da gente tentar aumentar um pouquinho a nossa capacidade, porque a força de vontade, ela é treinável. A força de vontade é treinável. A força de vontade, a gente consegue aumentar a nossa capacidade com alguns poucos truquezinhos, né? Alguns poucos hacks, que é exatamente isso
que eu quero trazer para vocês. Beleza? Então vamos para os 5 hacks aí? Bora? E aí, bora para os 5 hacks então? Bom, tava dizendo, a força de vontade ela é treinável. Ela é como um músculo, né? Então, esses 5 hacks eles vão te ajudar a aumentar essa força de vontade e fazer com que você tenha mais disposição para enfrentar as decisões ao longo do dia. E quando eu digo enfrentar as decisões, é resistir a essas tentações imediatas que colocam a gente na contramão daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente busca. Vamos lá? O primeiro deles é se exercite, porque os exercícios físicos eles são muito importantes para manter o nosso cérebro saudável. Eles não são só importantes para o nosso físico, mas são muito importantes também para a nossa saúde mental. Então quando você se exercita, quando você cuida desse seu lado, você ajuda o cérebro a funcionar melhor, faz com que ele tenha mais disposição, mais força de vontade. E isso impacta diretamente nos nossos estudos, na capacidade que você vai ter de ficar sentado, estudando, lendo, resumindo, fazendo o que tem que fazer para aprender de fato. Então é muito importante que você se exercite, que você tenha em mente que o exercício ele tem que fazer parte da sua rotina de estudante, né? Às vezes a gente pensa que a rotina de estudante é só estudar, mas não é. Existem tantas outras coisas que levam a gente para o caminho que a gente quer seguir. O segundo hack é se alimente bem, porque comer bem também significa cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Comer bem é muito importante para manter a nossa mente saudável. E querendo ou não, né, os alimentos, né, eles têm também impacto na nossa disposição. O que a gente come ajuda na disposição do dia, a manter a gente disposto e cada vez melhor. Então, foca nesses 2 hacks de se exercitar e se alimentar bem. Que por mais que sejam clichês, eles são muito, muito importantes. O terceiro hack é crie mini hábitos. E o que é criar mini hábitos? A gente fala tanto sobre hábitos, né? Sobre como formar um hábito, que um hábito demora X dias para ser incorporado na nossa rotina. Mas quando eu digo mini hábitos, eu digo comece pequeno. Pense um pouquinho menor, né? A gente tem uma mania de grandeza, de querer chegar em determinada situação e já querer fazer o máximo que der. Então a gente vai pra academia, já quer ir 5 dias na semana, já quer pegar o máximo de peso que a gente conseguir pegar. A gente quer estudar, a gente já quer sentar 10 horas na cadeira e estudar por 10 horas, 5 horas, sendo que a gente não tinha feito isso antes. E isso faz com que a gente se frustre, com que a gente se desmotive e que desista. Então, faça pouco, comece pequeno. Se vai estudar, se propõe a estudar 30 minutos todos os dias. Se você vai pra academia, vá 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana que seja, mas vá. Comece pequeno e vá aumentando aos poucos, cada vez mais, aumentando um pouquinho mais, cada dia mais. O 4º hack é crie um sistema de recompensa. Se você conseguiu cumprir aquele seu objetivo que você se determinou durante a semana, seja ir 1 vez para academia, 2, 3, estudar por meia hora todos os dias, estudar por 1 hora, estudar por 1 hora 3 dias na semana, que seja, se recompense por isso. Se permita ficar no Netflix, ficar no celular, jogar um videogame e comer uma comida que você goste. Se permita. Isso vai fazer com que você fique mais motivado a continuar. Porque assim, a motivação é o que dá o start e o hábito é o que faz você continuar. Mas você precisa dar o start, senão você não sai do lugar. Então, se recompense. Se recompense. O 5º hack
é: celebre as pequenas vitórias. Quando você cumpre os objetivos que você traçou para aquela semana, para aquele dia, é uma situação muito importante, ela tem que ser celebrada, porque isso te dá ânimo para continuar, te dá ânimo para persistir. Então, se eu posso te falar uma coisa, e talvez esse seja um dos hacks mais importantes, é celebre aquilo que você conquistou, celebre essas pequenas vitórias. Você pode não ter atingido seu objetivo principal ainda, mas você está se mantendo no trilho, você está conseguindo dar um passo de cada vez. E é mais importante, você tem que entender que o estudo não é uma corrida rápida, ela é uma maratona. A rotina do estudo é uma maratona. É de longo prazo, não é de curto prazo. Então, celebre as pequenas vitórias que você tem ao longo desta rota, porque isso vai fazer com que você se motive e se mantenha nos trilhos até que você crie o hábito do estudo. E aí vá de uma maneira mais leve, mais tranquila. E assim, esses foram os 5 hacks que eu aprendi na prática para ajudar a aumentar a minha força de vontade, a aumentar a força de vontade e poder chegar aonde eu queria chegar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Bora!